Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada em duas condições que são, assim, o pão com manteiga de qualquer pronto-socorro. Colecistite aguda e colangite aguda. Exato. O material que a gente tem aqui é um resumo bem estratégico, direto ao ponto, e a nossa missão é justamente decifrar os pontos-chave para a gente não errar na prática. Com certeza. E eu acho que o ponto de partida fundamental que o material já sinaliza é a gente saber diferenciar cólica biliar de colecistite aguda. Aham. Porque, na prática, é a primeira dúvida que surge. A cólica é uma obstrução que vai e vem, passa. A colecistite, não. A obstrução é fixa e o processo inflamatório já começou. Gosto dessa ideia. A cólica seria um congestionamento passageiro. Na colecistite, o acidente já aconteceu, a estrada fechou de vez e agora a coisa começa a pegar fogo. É por aí. Exatamente por aí. É uma analogia perfeita. Se a gente não firma esse conceito inicial, todo o resto do raciocínio pode ir pelo caminho errado. Certo. Então vamos começar por esse incêndio, a colecistite aguda. O material traz aquele mnemônico clássico dos 4 Fs, né? Para os fatores de risco. Isso, o Female 40 Fat Fertility. Exato. Mas o que me chama a atenção é que para colecistite sem pedra, a A litiásica, o perfil do paciente muda completamente. Por que isso acontece? Ótima observação. Os 4 Fs, que valem para 90% dos casos, desenham um perfil metabólico, hormonal. Mulher, mais de 40, sobrepeso, gestações. Certo. Agora, na A litiásica, a causa não é a pedra. O problema é a estase biliar. É a bile que fica parada, muito tempo. E isso acontece num contexto completamente diferente. Tipo, num paciente crítico de UTI? Exatamente. Pensa num paciente em jejum prolongado, recebendo nutrição parenteral, um grande queimado. A vesícula dele não é estimulada a contrair. Fica parada. Fica parada. A bile fica mais espessa, vira uma lama, e essa lama pode obstruir o ducto e aí sim desencadear a inflamação. Por isso o perfil muda. Geralmente homens, mais idosos, e num contexto de um estresse fisiológico muito grande. Entendi. Muda a causa do engarrafamento. E falando da inflamação, tem um detalhe que o material destaca que é fascinante. Não é a bactéria que começa a briga, né? É um ataque químico. Isso é fundamental. A gente tem a tendência de pensar que é uma infecção desde o início, mas não é. Começa como uma inflamação química, estéril. E como isso funciona? A obstrução causa estase e a mucosa da própria vesícula tem uma enzima, a fosfolipase A2. Ela pega um componente normal da bile, a lecitina, e transforma em lisolecitina. E essa lisolecitina é o verdadeiro problema. É o vilão da história. Ela é extremamente tóxica para a parede da vesícula. É como se fosse uma queimadura química por dentro. A infecção, geralmente por E. coli, é secundária. Ela chega depois, aproveitando que a barreira já foi quebrada. Essa ideia de queimadura química muda tudo. Isso deve se traduzir no quadro clínico. A dor é diferente, é constante e tem aquele sinal clássico no exame físico, o sinal de Murphy. Sim, a dor é persistente no hipocôndrio direito, não alivia, mas o sinal de Murphy é lindo, semiologicamente falando. É o que nos dá uma confiança diagnóstica muito grande à beira do leito. Como é a manobra na prática? Na prática, a gente coloca a mão no ponto cístico do paciente, ali embaixo da costela, e pede para ele inspirar fundo. E aí? Conforme o diafragma desce, ele empurra o fígado e a vesícula inflamada contra a nossa mão. A dor é tão aguda, tão pontual, que o paciente para de respirar no meio. É uma parada inspiratória súbita. Uau! Quando isso é positivo, a chance de ser colacistite aguda é altíssima. Um Murphy positivo te dá muita segurança, mas você precisa confirmar, né? Precisa ver a inflamação. Aí entram os exames de imagem. Ultrassom na frente de tudo, imagino. Sem dúvida. É o primeiro, o melhor e, na maioria das vezes, o único exame necessário. É rápido, barato, não usa radiação. E o que o ultrassom mostra? Ele mostra os sinais diretos da inflamação. A parede da vesícula espessada com mais de 4 milímetros, líquido ao redor da vesícula, às vezes o cálculo impactado ali no infundíbulo, e o próprio ultrassonografista pode testar o sinal de Murphy com o transdutor,
que é mais sensível. E se o ultrassom não for claro? A clínica é toda de colecistite, mas o exame vem duvidoso. Qual o plano B? O plano B, que na verdade é o padrão ouro para esses casos, é a cintilografia das vias biliares, o RIDA Scan. Que é um teste mais funcional, né? Não só anatômico. Exato. É como um teste de encanamento. Você injeta um radiotraçador que deveria preencher a vesícula. Se o ducto cístico está obstruído, o traçador não entra. A vesícula não acende no exame. Diagnóstico fechado. E a tomografia ou a ressonância? Onde elas entram nessa história? Elas não são para fazer o diagnóstico inicial. Pedir tomo de cara para suspeita de colecistite é um erro comum. Elas são excelentes para o passo seguinte, que é avaliar as complicações. Certo. Se a suspeita de que a vesícula perfurou, formou um abscesso, ou se tem gás na parede, que é a colecistite infisematosa, aí sim a tomografia é o exame de escolha. E já que você falou em complicações, o material descreve várias, algumas bem graves. Como a gente pode organizar isso? Eu gosto de pensar em 2 grandes grupos. O primeiro é o da parede que apodrece. A inflamação é tão intensa que corta a circulação da parede da vesícula, ela necrosa. É a colecistite gangrenosa. Que é mais comum em idosos e diabéticos. Isso. E se essa parede morta se rompe, temos a perfuração, que pode levar a um abscesso localizado ou a uma peritonite difusa, que é gravíssimo. E o segundo grupo de complicações? O segundo grupo é o das conexões anormais. São mais raras, mais clássicas. A inflamação crônica pode fazer a vesícula grudar em algum órgão vizinho, tipo o duodeno, e criar uma fístula, um túnel. Espera aí. Então, um cálculo pode sair da vesícula, cair direto no intestino por esse túnel e entupir o intestino lá na frente? Exatamente isso. Esse é o famoso íleo biliar. Um cálculo grande, com mais de 2,5 cm, passa para o duodeno, viaja e impacta lá no finalzinho do intestino delgado, no íleo terminal, causando uma obstrução. Que cenário. E no raio-x a gente pode ver a tríade de Higler, ar na via biliar, obstrução de delgado e, às vezes, a imagem do próprio cálculo fora do lugar. Incrível. Bom, com o diagnóstico e as complicações em mente, vamos ao tratamento. O material dá muito destaque para as diretrizes de Tóquio. Elas funcionam como um guia, né? Elas são o nosso GPS. As diretrizes de Tóquio, a versão mais atual é a de 2018, a TG18, foram um divisor de águas. Elas nos ajudam a estadiar a gravidade do quadro e, com isso, definir a melhor conduta. Então é um sistema de triagem. Como funciona na prática? Basicamente, ela divide em 3 graus. O grau 1, ou leve, é aquele paciente saudável sem nenhuma disfunção orgânica. A inflamação está limitada à vesícula. E para esse, a conduta é? Cirurgia. Colecistectomia por vídeo, precoce, idealmente nas primeiras 72 horas. Resolve o problema de vez, com baixo risco. Certo. E o grau 2, o moderado? No grau 2, a inflamação já é mais importante. O paciente tem leucocitose muito alta, acima de 18.000, ou já se passaram mais de 72 horas, ou a gente já palpa uma massa no abdômen. E aí? A indicação ainda é a cirurgia precoce, mas talvez seja melhor operar esse paciente num centro com mais recursos, com uma UTI de retaguarda. A cirurgia pode ser tecnicamente mais difícil. Faz sentido. E o grau 3, o grave, é o paciente que já tem disfunção de órgãos, imagino. Exato. O BAL3 é definido pela disfunção orgânica. O paciente está hipotenso, precisando de droga vasoativa, com insuficiência respiratória, renal. Ele não aguenta uma cirurgia. E o que a gente faz por ele? A prioridade máxima é estabilizar. Suporte em UTI, antibiótico de largo espectro e, o mais importante, drenar o foco da infecção sem operar. Como assim? A gente lança a mão da colecistotomia percutânea. Um radiologista intervencionista, guiado por ultrassom, vai lá, punciona a vesícula pela pele e deixa um dreno. Isso alivia a pressão, controla a sepse e dá tempo para o paciente se recuperar. É uma estratégia de controle de danos. Perfeito. A cirurgia definitiva, a retirada da vesícula, fica para um segundo momento, semanas depois, quando ele estiver bem. Certo. Fechamos bem a colecistite. Agora vamos mudar a escala.
Se a colecistite é um incêndio localizado, o que acontece quando o problema é na avenida principal, no colédoco? Aí a gente sai de um problema local para uma crise sistêmica. Isso é a colangite aguda. A lógica é a mesma. Precisa de obstrução, geralmente por um cálculo que migrou da vesícula, e de infecção. Mas por que é tão mais grave? Por causa da pressão. Quando você obstrui o colédoco, a pressão aumenta em toda a árvore biliar, até dentro do fígado. E essa pressão elevada força as bactérias, que geralmente sobem do intestino, direto para a corrente sanguínea. Entendi. O paciente faz uma bacteremia maciça. É como abrir um portão de esgoto direto na circulação sistêmica. Isso explica a gravidade. E o quadro clínico aqui também tem seus clássicos? A tríade de Charcot. A tríade de Charcot é a apresentação de livro. Tem que estar na nossa cabeça. Febre com calafrios, icterícia, que é o paciente amarelo, e dor abdominal. Uhum. Esses três juntos têm que acender um alerta vermelho piscante para a colangite. Acontece em até 75% dos casos. E quando o quadro piora muito, a tríade vira uma pêntada. A pêntada de Reynolds. Exato. A pêntada de Reynolds é o sinal de que a bacteremia virou um choque séptico. É a tríade de Charcot mais 2 componentes de disfunção orgânica: hipotensão e alteração do nível de consciência. Confusão mental, sonolência. Isso, o paciente fica confuso, letárgico. Um paciente com a pêntada de Reynolds está morrendo na sua frente. É uma emergência médica absoluta. Uma imagem bem forte. O diagnóstico por imagem começa com ultrassom também? Sim, o ultrassom é o primeiro passo, e o que ele vai mostrar é a dilatação das vias biliares. Isso indica que tem uma obstrução lá embaixo. Para ver a causa exata, o melhor exame não invasivo é a colangiorressonância. E o tratamento? Se a causa é a obstrução sob alta pressão, a prioridade é aliviar essa pressão o mais rápido possível. Ok. E o tratamento? Aqui o foco muda radicalmente em relação à colicistite, né? Fundamental. O tratamento da colangite tem 3 pilares: suporte intensivo, antibiótico de largo espectro e o mais importante de todos, a drenagem da via biliar. É uma emergência. Não adianta dar antibiótico se a panela de pressão continua tampada. Exatamente, você precisa destampar. E o procedimento de escolha para fazer isso é a CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Que é feita por endoscopia. Isso. O endoscopista acessa a via biliar, corta a papila e consegue tirar o cálculo com uma cestinha ou um balão. Então a CPRE é diagnóstica e terapêutica ao mesmo tempo? Exato. Ela descomprime a via biliar e é a chave para controlar a sepse. Ok, acho que desconstruímos bem os dois temas. Para fechar e fixar para a prova, vamos ao resumo do resumo. Colecistite. Clínica de dor contínua e Murphy positivo. Tratamento é colecistectomia. E colagite? Obstrução no colédoco. Clínica clássica é a tríade de Charcot. E o tratamento é uma emergência: suporte, antibiótico e drenagem biliar de urgência, geralmente via CPR. Dominar essas diferenças é o segredo. Perfeito. E as diretrizes de Tóquio nos ensinam a respeitar a gravidade da colecistite, estadiando e tratando cada caso de forma adequada. Perfeito. E para finalizar, uma reflexão para quem nos ouve. Todo o nosso raciocínio se baseou em pacientes que sentem dor, que nos contam o que está acontecendo. Mas é aquele paciente na UTI, sedado, entubado, que não pode se queixar. De repente ele faz febre, leucocitose, altera as enzimas do fígado e não tem uma causa óbvia. Isso nos joga de volta para a colecistite alitiásica. Como a gente caça essa condição silenciosa e potencialmente fatal num paciente que não pode nos dar a principal pista, que é a dor? Fica aí a reflexão.